Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E vamos aí a uma das aulas mais pedidas aqui na Academia de Radiologia, que é inclusive um dos conteúdos muito procurados aí no Google e aqui mesmo no YouTube. Então a gente vai falar aí, você está vendo, de cálculo de KV e MAS. Então a gente vai fazer aí uma aula para você aprender aí alguns pontos importantes sobre a questão do KV e o MAS. Inclusive a gente tem aqui um vídeo sobre funções de KV e MAS que você também pode assistir. Então vamos lá aprender aí sobre esse cálculo de KV e MAS. E se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve. E aí já compartilha também com seus amigos e ativa lá as notificações para você receber sempre novidades toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Bom, então aí quais são as origens aí desses fatores técnicos radiográficos? Bom, então o primeiro a propor a técnica do cálculo aí de KV e MAS foi Arthur Fuchs, o dos Estados Unidos. Então ele propôs uma escala fixa de KV adotado aí para cada região, e aí ele variava o MAS, e aí em função da espessura. Já que no Brasil, nos anos 50, Afonso de Maron, ele propôs então a fórmula de dosagem, que nessa fórmula o KV ele é calculado, ele é obtido a partir da espessura da região, que é essa fórmula que a gente aprende, que está nos livros, que está aí nas referências. Então, em relação aos fatores radiográficos, o que é importante? A gente lembrar que a gente tem tensão elétrica, que a gente tem a corrente, que a gente tem o tempo e que a gente tem a exposição. Então, só lembrando, toda vez que a gente fala aí KV, MAS, a gente está falando da unidade de medida. Então, tensão elétrica é o nosso conhecido KV, a quilovoltagem. A corrente elétrica é o miliampere, então é a unidade aí da corrente. O tempo em segundos e a exposição miliampere segundo. E a gente não pode esquecer, então é importante lembrar que todos esses fatores, de alguma forma, eles interferem na qualidade da imagem. Então olha só, vamos falar mais um pouquinho aí do KV. Então o KV significa 1000 volts. Então a gente trabalha, na radiologia, a gente trabalha com alta tensão, a gente trabalha aí nessa faixa de 1000 volts. E essa tensão elétrica, ela está relacionada à energia. Por quê? Porque esse KV ele fornece energia para os elétrons saírem do filamento e irem em direção ao alvo. Então, por isso que quanto maior for a energia desses elétrons, com mais força eles vão colidir no alvo, consequentemente, maior vai ser a energia dos raios-x produzidos. Se esses raios-x têm maior energia, significa que eles penetram muito mais a estrutura. Por isso que a gente fala, o KV tem relação direta com o poder de penetração deste feixe. O KV está relacionado ao contraste, ou seja, aos tons de cinza. E aí quando a gente fala em contraste, como eu consigo diferenciar as tonalidades? Então, qual é o melhor contraste? O preto e o branco. Então, veja aí nessa imagem, eu vou ter várias tonalidades de cinza, mas o melhor contraste é quando eu tenho, por exemplo, o branco desse lado e o preto do outro lado. Esse é o melhor contraste. Conforme as cores vão ficando muito próximas, os tons de cinza vão ficando muito próximos um do outro, eu vou piorando aí o meu contraste, porque eu já quase não consigo diferenciar um tom do outro. Bom, e aqui eu quero te mostrar nessa escala aí de cinzas e uma relação com o KV. Então veja, eu tenho 40, eu tenho 50, 60, você tem um aumento, né? Eu tenho um aumento do KV. Olha só o que vai acontecendo. Quando eu tenho baixo KV, eu vou ter um contraste mais alto, contraste melhor. Veja para 40. Eu tenho lá tons escuros, daqui a pouco eu tenho o branco. Então eu tenho poucos contrastes. Então isso a gente chama de escala curta. Conforme a gente vai aumentando o KV, veja quando eu vou para 50, veja quando eu vou para 60, vou aumentando a quantidade de tons de cinza. Aí veja quando eu tenho KVs mais altos, né? 70, 80, 90, eu vou ter KVs então mais altos. E com isso, o que acontece? Diminui o contraste do objeto, por exemplo, ou do sujeito. E aí, nesse
nesse caso eu vou ter uma escala de contraste mais longa. Se você perceber, tem até uma linha diagonal aí. Então, se eu trabalhar com KVs menores, né, KVP, kilovolt pico menor, eu vou ter aí com isso uma escala mais curta de tons de cinza. Enquanto quando eu trabalho com KVs maiores, eu vou ter uma escala mais longa de tons de cinza. Ou seja, eu vou ter mais tons aí entre o preto e entre o branco. Então, isso tá claro para você? Se não for claro, já deixa nos comentários aqui que eu vou te responder. Mas acredito que isso é um ponto importante aí que a gente deve saber sobre o KV, né? O efeito dele na imagem. Bom, e aí finalmente a fórmula aí proposta por Maron. Então a gente tem, para calcular o KV, o que a gente vai fazer? Eu tenho T espessura, então é 2 vezes a espessura mais a constante do aparelho, né? Essa constante aí que a gente precisa para o equipamento. Lembrando que esse cálculo ele vai servir aí para regiões maiores do que 10 centímetros, né? Isso não vai valer aí para as extremidades, né? As extremidades geralmente têm valores menores aí do que 10 centímetros. Então, acima de 10 centímetros, eu vou usar essa técnica, eu posso usar aí essa técnica. Bom, e aí um ponto importante, eu vou abrir um parênteses aqui para falar dessa constante. Essa constante, ela varia de 20 aí a 30. Ela é adimensional, não tem dimensões, então ela vale de 20 a 30. E aí essa constante ela vai depender de equipamento para equipamento, está diretamente relacionada, né, a todo o equipamento e também as condições de calibração. O equipamento está calibrado, qual é o tipo de gerador que é esse equipamento. Um outro ponto importante eu não coloquei aí, mas vale a pena ressaltar, é que as condições de processamento também interferem. Então, por exemplo, se você usa lá a processadora automática, você tem os químicos, tem a temperatura, tem a concentração dos químicos. Então, todos esses fatores, eles vão interferir nessa constante. Então, por isso que eu não posso pegar uma constante e usar em todos os aparelhos que eu tenho no hospital, que eu tenho na clínica. Se foi definida aquela constante, com certeza lá é para aquela calibração do equipamento, para aquele equipamento específico e para aquelas condições de processamento. Outra coisa que vai interferir aí na questão do KV, as distâncias, por exemplo, distância foco-filme, ou a gente pode chamar de distância foco-receptor, porque hoje com os equipamentos digitais eu não vou ter filme lá, vou ter um receptor digital, por exemplo, vou ter um image plate, ou vou ter mesmo já lá diretamente no sistema digital, vou ter um detector lá direto de estado sólido. E também depende da distância foco-objeto, que vai ser a distância lá do tubo de raio-x até o paciente, a própria espessura da região que vai ser radiografada e a própria densidade daquela região que eu vou radiografar. Então, esses fatores vão interferir aí no KV também. E aí tá as distâncias, eu coloquei aqui, então eu tenho lá a distância foco-filme ou foco-receptor, tá ali, então a distância lá do emissor de radiação até onde vai receber o sinal, pode ser o filme, pode ser o image plate, pode ser um detector. Distância foco-objeto, distância lá do foco até o paciente, ou seja, o objeto a ser radiografado. E a distância objeto-receptor, então a distância do paciente até o receptor de imagem. Então isso, como a gente falou, vai interferir no KV, na escolha, né, na seleção desse KV. Bom, e aí falando da espessura, então aqui vamos ver como a espessura aí, ela vai interferir no seu contraste da imagem. Então veja, uma região mais espessa, ela vai me resultar lá no meu filme como uma região mais clara, porque o raio-x vai precisar passar por uma quantidade de matéria maior. Diferente de regiões de menor espessura, quando a gente pensa aí, por exemplo, por que estão os pulmões de menor espessura? Porque o pulmão ele está preenchido com ar. Então, quando eu penso na espessura, se não tiver ar nenhum, então comparando a região do mediastino com os pulmões, aí os pulmões vão ter menor espessura. Então, isso vai resultar aí pra gente num tom mais escuro, né, enegrecido da imagem. Bom, e aí densidade? Então eu sempre gosto de falar, antes de falar na densidade radiográfica, aí, é importante a gente lembrar o que é densidade, né, de uma forma geral. Densidade nada mais é do que massa dividido pelo volume que essa massa ocupa. Então se a gente sabe, lembra dessa definição, isso já é um ponto aí importante.
E aqui eu trouxe para você nessa figura diferentes conteúdos. Então, por exemplo, o ar, a gente tem na ordem, né? Ar, gordura, água, osso e metal. Então veja que aí a densidade, se a gente pensar na parte física mesmo, a densidade ela vai aumentando. O ar é menor, a gordura é um pouquinho maior na densidade, a água vai ser um pouco maior, o osso maior e o metal aí é o maior de todos em densidade física. Assim como o número atômico. Então tem uma relação direta do número atômico efetivo com a densidade física. Então geralmente materiais de alta densidade vão ter aí um número atômico maior também. E aí a questão da transmissão. Então o que é mais importante aqui a gente entender? A questão da transmissão da radiação. Quando eu tenho regiões de menor densidade, veja bem, eu não tenho muita coisa para atrapalhar ali. Eu não vou ter muitos átomos ali aglutinados para atrapalhar a passagem do raio-x. Então quando o raio-x vem, ele passa com facilidade. Olha o resultado disso na imagem. Eu tenho então imagem enegrecida, porque o raio-x vai passar ali com facilidade, quase não sofre atenuação. Agora veja na gordura. A gordura já vai ter uma densidade um pouquinho maior, o número atômico efetivo um pouquinho maior. Aí já tem um tom de cinza aí mais escuro. Veja a água, veja o osso. Então o osso ali vai ter um tom de cinza bem clarinho. Isso aí, lógico que é discutível, né, o tom de cinza, mas é só para você entender essa relação densidade com a transmissão aí dos raios-x. Olha o osso, se eu vejo tudo aquilo incidido no osso, só tá passando ali 3 flechinhas. Então a quantidade de raio-x que passa ali para sensibilizar lá é menor. Olha o metal, passou um só. Por quê? Porque ele é o meio mais denso, então vai atenuar muito mais a radiação. E aí a gente até usa esse princípio. Por que o chumbo é a melhor proteção? Porque é um material de alta densidade, vai atenuar mesmo a radiação, não deixa passar. Tá vendo? Então isso é importante. Lógico que isso depende da energia. Aqui a gente está falando de uma energia igual em todas as condições. Bom, e aí a gente tem, então, a questão da compreensão aí da relação de densidade com a transmissão do raio-x. Está claro isso para você? Espero que tenha ficado muito claro, que aqui a gente está aí entregando bastante conteúdo para você entender aí essa questão de KV e MAS. E aí eu coloquei um exemplo do cálculo de KV, veja aí. Então determine o KV para um tórax de 27, são valores aleatórios, 27 centímetros de espessura, e aí a gente usou a constante do aparelho igual a 30. Só para você entender o mecanismo do cálculo. Isso é que eu costumo dizer que menos importa porque é matemático. Eu coloco o número lá e calculo. A física é mais importante, porque ela vai me explicar aí as questões relativas, por que eu estou fazendo aquilo. Então aí eu vou pegar 2 vezes a espessura, 2 vezes lá 27 centímetros, mais a constante. Então, resolvendo isso daí, um KV de 84. Simplesmente isso. Então a fórmula é o que é mais fácil de tudo. O importante é entender aquelas outras questões que eu te mostrei. Bom, aí a gente vai para o MA, cálculo do MA. Cálculo da corrente. Então, quando a gente está falando em MA, ou seja, está falando em miliampere, que a gente está falando da corrente elétrica, ela é a milésima parte de 1 ampere. Então, o que você percebeu? Que para o raio-x, nós trabalhamos com alta tensão e baixíssima corrente. Eu trabalho com 1000 volts, na faixa de 1000 volts, mas trabalho com a corrente na faixa de miliampere. E aí, a corrente, a gente tem que selecionar também o foco, que está relacionado exatamente a essa corrente e a qual filamento nós vamos trabalhar. Então, quando a gente fala em foco fino, eu estou falando nesse filamento menorzinho aí, que a gente vai trabalhar com corrente de 50, de 100, 150. Essa faixa, ela varia também de equipamento para equipamento e ela tem variações quando a gente pesquisa nas bibliografias, nas referências. Tem referências que falam que foco fino vai até 200, então depende bastante aí, como eu falei, do equipamento e das referências. Foco grosso, então posso ter 200, 300, 400. Aí a gente está utilizando o filamento maior, porque eu estou precisando de mais corrente, eu tenho que ter um tamanho de filamento maior. Isso significa
que mais elétrons vão sair do meu filamento, mais elétrons vão colidir no alvo. Se mais elétrons colidem no alvo, mais raio-x eu vou ter produzido. Olha que interessante. Então, isso relaciona diretamente com a quantidade de raio-x que eu tenho. Então, se eu vou radiografar uma região pequenininha, eu trabalho com baixa corrente, eu trabalho com foco fino. Se eu vou trabalhar com uma região grande, um tórax, um abdômen, uma coluna, eu vou precisar de mais fótons de raio-x, vou trabalhar com foco grosso. Então, essa quantidade, outro ponto importante, essa quantidade está relacionada ao enegrecimento global da imagem. Então, o MAS, né, a corrente, ela vai trabalhar exatamente com a questão do enegrecimento da imagem. Bom, e aí como é que ocorre o cálculo? Também, como eu falei, o cálculo é a parte mais fácil. Então, eu vou pegar lá o MAS e vou calcular através do KV, que a gente já achou lá atrás, e vamos usar aí uma constante chamada miliamperimétrica de Maron, ou de Maron. E aí a gente tem as regiões e tem os valores dessa constante. Dependendo da referência que a gente utilizar, a gente pode encontrar, ao invés de constante miliamperimétrica de Maron, eu posso encontrar constante miliamperimétrica regional. Aí eu vou ter uma tabela com os 3 valores somente. Aqui eu trouxe uma tabela maior para você ter ideia aí. Então depende também de qual a referência que a gente está utilizando. E aí eu multiplico KV e essa constante que vai depender da região que você vai radiografar. Bom, então vamos calcular aí o MAS, mas a gente sempre deve lembrar desse ponto. Se a gente aumenta muito o MAS, que está relacionado à exposição, está relacionado à dose, a gente aumenta o grau de enegrecimento da imagem. Então isso a gente sempre tem que ter em mente. Estou aumentando muito o MAS, minha imagem vai ficar mais enegrecida. E aí, se a gente quiser determinar, às vezes tem alguns exercícios, tem alguns pontos para a gente determinar aí ou o MAS ou o MA, o tempo. Então, nesse triângulo aí, ele ajuda bastante a gente a determinar o que a gente precisa. Se eu vou calcular o MAS, eu vou pegar o MA e vou multiplicar pelo tempo, né, pelo segundo. Se eu preciso calcular o MA, que é a corrente só, eu vou pegar o MAS e vou dividir pelo tempo, pelo segundo. Agora, se eu vou calcular o tempo em segundos, eu vou pegar o meu MAS e vou dividir pelo MA, que é a corrente. Então, veja que esse triângulozinho, ele ajuda a gente a determinar o que for necessário. E aí eu coloquei mais um exemplo, então pegando lá o valor que a gente já encontrou, que é 84, para as mesmas condições daquele exemplo anterior, agora calculando MAS. Então, eu vou pegar esse 84 kV que a gente achou. Se é para o tórax, a gente vai pegar lá a constante miliamperimétrica de Maron. Para o sistema respiratório, né, ou para o pulmão, aí eu vou multiplicar pelo fator 0,1. Então, o MAS calculado para essa condição, lembrando que é uma condição aleatória aí, a gente vai achar o valor de 8,4. Então, como eu falei, fazer a continha é o de menos. O importante é entender o que está por trás disso tudo, o que está por trás das alterações aí da corrente do MAS. Esses pontos são importantes. Eu devo lembrar sempre que quando eu trabalho com MAS muito alto, eu estou trabalhando com dose muito alta no meu paciente. Então, esse é um ponto que a gente não pode aí esquecer, porque isso vai fazer a diferença. Bom, aí a gente tem as técnicas. As técnicas, não é essa técnica que eu estou te mostrando, não é única, existem outras. Então, existe a técnica do KVP variável, né? Por exemplo, a gente vai ter uma pequena escala de contraste para essa técnica, vai usar KVPs aí mais baixos, porque a gente já viu que a escala de contraste é mais curta, porém, nesse caso a gente vai ter doses mais altas para os pacientes. E aí o KV ele vai variar com espessura cerca de 2 KVPs por centímetro, quando a gente vai aumentando aí a espessura, vai aumentando, a cada 1 centímetro a gente aumenta 2 KVPs. Aí tem a técnica com base nas cartas, em panfletos, aí que pode ser dado pelos fabricantes. Então, essas técnicas existem várias. Existe a KVP variável, que a gente viu agora, existe o KVP fixo, existe a técnica de alta tensão e de exposição automática. E aí, cada local escolhe, às vezes cada fabricante escolhe por uma técnica em função da outra. Bom, então espero que você aí que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor quando a gente fala de cálculo de KV e MAS.
que não é simplesmente ir lá e só calcular, mas eu preciso entender profundamente o que a gente tem, quais são os fatores que a gente, na verdade, o que a gente tem por trás disso e quais são os fatores que interferem. Né? Se eu aumento muito o KVP, o que acontece? Se eu abaixo muito o KVP, o que acontece? Então isso aqui foi uma amostra aí do que a gente pode aprender com KV e MAS. E aí, pensando nisso, nós aqui da academia, nós criamos aí uma solução para te ajudar, né? Com o intuito mesmo de te ajudar. Então, olha só o que nós fizemos para você. Nós fizemos um e-book, e aí que é um guia prático, que é um guia prático para quê? Para dominar o KV e o MAS. E aí, como eu falei, existem outros fatores que vão interferir nisso. A grade, o uso da grade, questão de espessura lá do paciente, o quanto isso pode interferir, como eu consigo corrigir. Então, se você quiser conhecer, se você acha que esse e-book aí pode te ajudar muito, se você vai para o estágio, se você está no início do seu curso, então isso vai te ajudar, porque você já vai para o seu estágio e você vai para as suas aulas muito mais seguros, porque agora você sabe como os fatores vão interferir aí na sua técnica. Então não é importante decorar uma tabela, porque se eu decoro uma tabela, aquilo que eu decorei serve para aquele equipamento, não vai servir para outro. Se eu preciso corrigir, eu recebi lá um paciente mais gordinho, e aí o que eu faço? Eu aumento o KV, não aumento o MAS, o que eu faço? Então para que você não fique nessa dúvida ou que você experimente um ou outro e aí você expõe o seu paciente a uma dose maior, repete seu exame que é muito ruim, você já vai fazer com a certeza do que você precisa realmente para entregar o que um técnico e um tecnólogo tem que entregar, que é a imagem de melhor qualidade possível. Nós estamos aí te apresentando o nosso primeiro projeto, que é esse guia prático. Então, se você quiser conhecer, é só você clicar nesse link aqui abaixo, você vai lá para a nossa página e conhece um pouquinho mais quais são os conteúdos que a gente tem aí nesse e-book. E aí eu vejo você no próximo vídeo, porque aqui a gente entrega muita coisa gratuita e de qualidade para você. Então, se gostou desse vídeo, já deixa aí um joinha. Tchau, tchau!